Parece que estou plantada diante desse fogão há uma eternidade. Os dedos ardem da água quente, as costas doem, mas o jantar está quase pronto. Há algo reconfortante em ver um trabalho concluído, em transformar ingredientes soltos em algo concreto. Talvez por isso eu tenha me tornado costureira, a magia de criar do nada, de ver com as próprias mãos o resultado do próprio esforço. O dia no ateliê foi exaustivo. 3 encomendas de vestidos de noiva para entregar, e só eu e Olga para dar conta do recado. Os ombros pesam de tanto tensionar os músculos, mas não há tempo para descanso. Na panela, o bor ferve em ponto, com aquele tom bordô escuro e aroma envolvente que só a receita da vovó conseguia. Mashenka, o bor é um universo dentro de uma panela, ela sempre dizia. Sorriu com a lembrança enquanto fatiu o pão preto denso perfumado com cominho. O Artem não gosta desse tipo, acha o branco mais barato, mas hoje me permitiu um pequeno luxo, um Borodinski autêntico, fresco da padaria da esquina. A porta da frente bate com estrondo, e por um segundo o coração se contrai num reflexo involuntário. Reconheço seus passos pesados, arrastados como se cada movimento fosse um fardo. Algo está errado, pressinto. A intuição nunca me engana. Artem aparece na cozinha, joga o paletó sobre a cadeira sem cerimônia. Masha, o jantar está pronto? Respondo no automático, sem tirar os olhos da tábua de cortar, já vou servir. Ele se senta à mesa sem lavar as mãos, sem trocar de roupa, afrouxa levemente a gravata e mergulha no celular, a testa franzida. Sirvo o bor nos pratos, ofereço primeiro a ele. Um aceno quase imperceptível de cabeça, o máximo de gratidão que posso esperar. De repente, empurra a tigela para o lado. Precisamos nos mudar, solta seco. O aluguel está caro demais, não consegui pagar as prestações do carro. Minha mão congela no ar, a concha suspensa sobre a panela. 11 anos. 11 longos anos juntos, e ele simplesmente me joga a notícia como um fato consumado. Vamos para a casa da minha mãe. Ela tem 2 quartos vagos, continua, sem perceber meu choque. Alguma coisa dentro de mim estala, como gelo fino sob o primeiro passo da primavera. E se eu não quiser morar com sua mãe? Minha voz sai mais baixa do que pretendia. Artem finalmente levanta os olhos, surpreso, como se só agora descobrisse que eu tenho opinião própria. Ou então alugamos algo mais barato na periferia. Dá para achar por 8.000. Não é como aqui, mas dá para viver. Prossegue, falando de economia, de distribuição racional de recursos, de como o trabalho está difícil. Enquanto ele discursa, minha mente se enche de imagens do passado, como um caleidoscópio de momentos que se sobrepõem. Tenho 24 anos. Acabo de sair do curso técnico e trabalho no ateliê. Artem é gerente de vendas em uma construtora. Nos conhecemos num evento da empresa de uma amiga. Seu sorriso confiante, o olhar atento. Você é a mulher mais bonita aqui, diz ele. E eu me derreto. Carismático, divertido com um bom emprego. Um mês depois, já moramos juntos. Uma enfermaria. Tenho 25 anos. A dor do parto ainda lateja no corpo, mas estou radiante. Kátia, pequena, vermelha, enrugada, deita ao meu lado. Espero por Artem. Passam-se horas. Ligo para ele. Estou atolado de trabalho, não consigo sair, aparece só no dia seguinte, sem flores, olha a filha de relance, como é pequena, e some novamente. Noite. Kátia chora, os dentinhos estão nascendo. Balanço-a nos braços, embora mal consiga me sustentar de tão exausta. Amanhã tenho que trabalhar, mas isso não importa para ninguém. Artem dorme virado para a parede. Não me acorde, tenho que levantar cedo. E isso é coisa de mulher, cuidar de criança. Quando vamos oficializar o casamento? Pergunto pela 100ª vez. Quando eu estiver mais estável, responde, como sempre. Primeiro a carreira, depois o resto. Palavras vazias como todas as suas promessas. Nosso orçamento doméstico. Artem controla cada centavo, mas não pela família, por ele mesmo. Estou guardando para o futuro, justifica. Enquanto isso, compro frango de segunda, porque o bom não cabe no orçamento. Remendo as roupas de Kátia com retalhos das minhas saias. Aniversário da filha. Sem presente do pai. Para que gastar? Ela é pequena, não entende. Dia da mulher sem flores. Isso é só comercial. Não caia nessa de marketing. Masha, você está me ouvindo? A voz de Artem me traz de volta. Ouço. 11 anos ouvindo. 11 anos aceitando. 11 anos aguentando. Estou ouvindo, Artem respondo, as palavras saindo com esforço. Do canto do olho, vejo movimento na porta. Kátia está ali, em sua pijama de ursinhos, a que costurei no último aniversário dela. Observo em silêncio, e nos seus olhos vejo algo que me gela por dentro. Compreensão. Uma compreensão adulta demais para uma criança. Nossos olhares se encontram.
Há tristeza ali, e mais alguma coisa que demoro a identificar. Resignação, decepção, pena. Pena de mim. Kátia não diz nada, apenas se vira e volta para o quarto. Uma menina de 10 anos carregando o peso de uma vida inteira nos ombros. Nesse instante, uma onda de vergonha me invade. Vergonha por minha filha testemunhar como sua mãe vive sem autoestima, como cresce vendo um pai que trata a mulher como um objeto, não como uma pessoa. Vergonha por ter permitido que isso durasse 11 anos. A noite é longa. Não consigo dormir. Kátia vem se aninhar ao meu lado no meio da madrugada. Mãe, estou com medo, posso ficar com você? Artem dorme no sofá. Criança só dá trabalho e barulho, justificou. Observo o rosto dela à luz da lua, os traços delicados, os cílios trêmulos enquanto dorme. Minha menina, minha razão de viver, meu tudo. E de repente tudo fica claro, como um raio. Não pode continuar assim. Não tenho o direito de criá-la nesse ambiente, numa casa onde a mulher não tem voz, não tem valor, onde sua mãe é apenas uma sombra silenciosa, uma servente sem direito a escolhas. Você merece mais, Masha. As palavras de Olga, minha única amiga que restou depois do casamento, ecoam na memória. Quantas vezes ela me disse isso, quantas vezes eu ignorei. Todo mundo vive assim, pelo menos ele não bebe. Aguento por causa da Kátia. Olho para minha filha e entendo, não é aguentando que vou protegê-la. É saindo. É mostrando a ela que merece respeito, que não precisa repetir meus erros. A decisão surge de repente, mas com uma clareza absoluta, como se sempre tivesse estado ali, só esperando o momento certo. No dia seguinte, acordo com uma determinação que não sentia há anos. Preparo Kátia para a escola, faço o café da manhã, beijo-a com mais força do habitual. Ela me olha com curiosidade, mas não pergunta nada. No ateliê, peço a Olga para ficar com Kátia depois da aula. Preciso muito, Olguinha, me ajuda. Falo com a dona Ana Petrovna, uma senhora idosa. Peço um adiantamento. 15 mil posso pagar depois, juro. Ela me observa com atenção, mas não faz perguntas. Só não me deixe na mão, Mashenka. Confio em você. Na hora do almoço corro até a banca de jornais. O coração bate tão forte que parece ecoar pela rua. Folheio as páginas com as mãos trêmulas. Ali está, um quarto em casa de família, 8 mil por mês. Periferia, aquecimento a lenha, banheiro no quintal. Não é um palácio, mas é o começo de uma nova vida. Ligo, combino, saio mais cedo do trabalho para ver. O quarto é pequeno, mas limpo. O dono, Piotr Nikolaevich, um ex-militar, sério porém injusto. Gosto de ordem e pagamento em dia. O resto a gente resolve. À noite, quando o Artem chega do trabalho, digo com calma, encontrei um lugar para a gente. Vamos nos mudar amanhã. Ele levanta as sobrancelhas, surpreso. Já? Quanto? 8 mil? Seu rosto se ilumina com algo parecido a um sorriso. Bom, mais econômico. Não sabe que essa economia é só minha. E de Kátia. E o bairro? Pergunta Artem, enquanto guardo as malas no chão. Norte, respondo, seca. Fica longe do meu trabalho, mas não tem problema. Vou pegar a van. Economizamos até em gasolina. Ele continua falando sobre economia, mas eu já tiro os casacos do armário em silêncio. Começo a separar nossas coisas, só o essencial. O resto fica. Artem me observa com uma expressão entre confuso e curioso, as mãos nos bolsos. E quando a gente volta? Pergunta, quando dobrou com cuidado os cadernos de Kátia e os coloco na mochila. Não respondo. Só continuo arrumando as roupas, os sapatos, os poucos brinquedos que Kátia não quis deixar para trás. Dentro de mim, uma calma estranha, como se um gelo claro derretesse devagar, levando embora uma dor antiga. Ele não entende. E provavelmente vai demorar para entender que não há volta, que isso não é uma mudança, é uma partida. Tenho 35 anos, uma filha e uma profissão. O resto, eu mesma construo. Uma semana se passou desde a mudança. 7 dias de uma vida nova. De manhã, quando acendo a lareira, o quarto se enche de um calor diferente, com cheiro de lenha de bétula. Pequeno, mas nosso. Mesmo com o banheiro no quintal, a água fria da torneira e os 15 minutos até o ponto de ônibus, aqui nós somos donas do nosso tempo. Ninguém nos diz o que fazer, a que hora chegar, como arrumar as coisas. Eu me adapto mais devagar que Kátia. Acordo às 5 para preparar o café, arrumar a mochila dela e não me atrasar para o ateliê. Agora o trajeto leva quase 1 hora, mas não reclamo. 1 hora a mais no ônibus é melhor que 11 anos dentro de uma gaiola dourada. Mas mamãe, agora a gente tem nosso cantinho, diz Kátia, quando me vê afundar no sofá velho à noite, exausta. E ninguém manda em a gente. Ela se ajustou surpreendentemente rápido. Fez amizade com a filha dos vizinhos, encheu a parede acima da cama de desenhos coloridos.
Até com Piotr Nikolaevich, nosso rígido senhorio, encontrou um jeito de se entender. Ajuda a alimentar as galinhas no quintal pelas tardes. Já eu acordo de noite com o coração apertado. O dinheiro some mais rápido do que eu imaginava. Corto gastos até na comida, mas quando olho para o rosto tranquilo de Kátia dormindo, sei que vamos conseguir. Não há outra opção. Novembro chegou com um cinza pesado. O céu é uma chapa de chumbo, o vento cortante e os dias curtos se rendem rápido à noite longa. Mamãe, você vem me buscar hoje? Pergunta Kátia no café da manhã, enquanto passo uma camada fina de manteiga no pão. Ou eu vou para a casa da Saca. Vou, meu amor, respondo, sorrindo. Hoje saio mais cedo do trabalho. Preciso consertar o zíper da jaqueta de inverno dela e remendar a bainha da calça. O dia passa rápido entre costuras e conversas com Olga. Não contei tudo a ela, só que Artem e eu não moramos mais juntos. Não quero fofocas, não quero conselhos para voltar, não quero pena. Essa escolha é minha, e eu caro o peso sozinha. A escola me recebe com o barulho das crianças e o cheiro de casacos molhados. Kátia sai correndo da sala quando me vê no corredor e se joga nos meus braços. Mamãe, você veio. Saímos juntas, mas no mesmo instante o céu se abre. Não é chuva, é um dilúvio. Uma parede de água que quase apaga a rua. Corremos para o ponto de ônibus, eu gritando para ela segurar minha mão. Chegamos ensopadas, tremendo debaixo do abrigo frágil. Meu casaco está encharcado, os cabelos grudados no rosto. Kátia treme, encostada em mim, a farda escolar pesada de água. Mamãe, está frio, sussurra, e ouço o início de uma tosse em sua voz. Abraço-a com força, tentando aquecê-la com meu próprio corpo, protegê-la do vento. Não há ônibus à vista, e até em casa são 40 minutos a pé sob esse temporal. Olho para a estrada, desesperada, quando um jipe escuro freia bruscamente ao nosso lado. A porta se abre. Um homem alto de sobretudo escuro desce rápido segurando um guarda-chuva grande. Precisam de ajuda? Sua voz é grave e calma. A menina está congelando. Instintivamente aperto Kátia contra mim. Um estranho. Um carro. Velhos medos voltam como um golpe. Estou prestes a recusar, mas sinto o corpo dela tremer, ouço sua respiração entrecortada. Moro ali no próximo quarteirão, diz ele, como se lesse meus pensamentos. Posso levar vocês. Não é um pedido. É uma afirmação tranquila, sem pressão. A situação exige uma solução, e ele a oferece. Olho para seus olhos cinzentos atentos, sem sombra de intimidade ou condescendência. Obrigada, aceito após um segundo de hesitação. Corremos para o carro sob seu guarda-chuva. Ele abre a porta traseira. Entrem. Dentro, o ar é quente e seco. Cheiro de couro e um leve toque de colônia com notas de pinheiro. O homem senta ao volante, liga o aquecedor no máximo, depois se vira e estende para Kátia um cobertor dobrado que estava no banco ao lado. Toma. Aquece-se. Obrigada, tio, diz Kátia, enrolando-se no tecido com um sorriso grato. Meu nome é Oleg, apresenta-se, enquanto manobra o carro de volta à rua. Oleg Sergeyevich. Marina, respondo. Está é a Kátia. Vocês são novas por aqui, comenta sem tirar os olhos da estrada. Não me lembro de tê-las visto antes. Chegamos há uma semana, digo, sem me estender. Ele assente sem fazer mais perguntas. O carro avança pelas ruas, levantando água das poças. Observo seu perfil de relance. Mandíbula firme, cabelos curtos com fios brancos nas têmporas, rugas nos cantos dos olhos e uma linha profunda entre as sobrancelhas. Deve ter mais de 40, mas parece mais jovem. A postura é militar, ereta, como se carregasse um peso invisível. É para a rua da fábrica? Pergunta. Sim, surpreendo-me. Como sabe? Vi quando entraram na casa do Piotr Nikolaevich. Moro 3 casas adiante de vocês. Permanecemos em silêncio pelo resto do caminho. Só se ouve o nariz de Kátia fungando de vez em quando enrolada no cobertor. Oleg a observa pelo retrovisor com uma sombra de preocupação, mas não diz nada. O carro para diante do nosso portão. Chegamos, anuncia. Muito obrigada. Tiro a carteira da bolsa. Quanto lhe devo? Ele balança a cabeça. Não precisa. Só, cuide bem da menina. Chá quente com geleia de framboesa, recomenda. Para não pegar um resfriado. Obrigada, tio Oleg, diz Kátia, devolvendo o cobertor antes de pular para fora. Ele sorri para ela pela primeira vez. Um sorriso suave e genuíno que transforma seu rosto sério. Cuide-se, diz a Kátia, acenando com a mão. Entremos no quintal, mas ainda me viro para ver o carro se afastar. Uma sensação estranha. Um homem estranho. Não perguntou pelo marido, não tentou puxar conversa, não insinuou nada. Só ajudou e foi embora. Artem nunca faria isso.
Primeiro discutiria por hora se valia a pena chamar um táxi, calcularia o custo, no fim insistiria no ônibus. O ônibus vem já, por que gastar dinheiro? Esse desconhecido simplesmente parou. Ajudo sem segundas intenções, sem cálculos. Só porque era a coisa certa a fazer. Engraçado como esse pensamento esquenta algo dentro de mim. A manhã seguinte me recebe com um susto. Kátia acorda com 38,5 de febre. A garganta vermelha dolorida ao engolir. Está encolhida na cama, choramingando baixo. Mamãe, dói. Minha menina, meu coração. Me atiro pela sala como um animal enjaulado, revirando gavetas, procurando o antitérmico. Só encontro a caixa vazia. Maldição. Esqueci de comprar. A memória me golpeia. A farmácia mais próxima fica a 3 paradas de ônibus. E no bolso, apenas o suficiente para pão e leite até o salário. Por um segundo, penso em ligar para a Artion. Mas não. Não vou. Não preciso. Eu dou conta. Envolvo Kátia no cobertor, beijo sua testa queimando. Já volto, meu sol. Saio correndo, o frio cortando a pele, o medo apertando o peito. E esbarro em Oleg junto ao portão. Ele está de moletom, ainda ofegante da corrida matinal. Seus olhos cinzentos se fixam nos meus, instantaneamente sérios. O que aconteceu? As palavras saem de mim num jorro sem filtro. Kátia está doente. Febre alta. Preciso ir à farmácia, mas é longe, os ônibus demoram, e o dinheiro, não dá. Ele ouve, não interrompe, não faz perguntas. Apenas responde com uma firmeza que não admite réplica. Me dê a lista dos remédios. Eu vou. Não posso aceitar começo, mas ele corta. Sua filha está doente. Não é negociável. Algo em seu tom. Não é grosseria, não é pressão, é uma certeza granítica, me faz calar. Rabisco no primeiro papel que encontro. Paracetamol, xarope, termômetro. Ele pega a lista sem olhar. Volto já. Enquanto isso, faça um compresso de vinagre. Baixa a febre. E some. Fico ali com a mão ainda estendida no ar, como se tentasse segurar algo que já escapou. De volta ao quarto, obedeço. Molho um pano, passo na testa de Kátia. Sento-me ao seu lado, acariciando seus cabelos úmidos, murmurando bobagens carinhosas. Os brinquedos espalhados, o coelho de pelúcia surrado, os desenhos colados na parede, nosso pequeno reino. E de nada vale quando o que importa está queimando de febre nos meus braços. 1 hora depois, batem a porta. Oleg está lá com uma sacola. Tá tudo aqui, diz, entregando-me o pacote. E frutas para ela. Vitamina faz falta. Olho dentro, laranjas, maçãs, uma romã. Os remédios que pedi. E mais. O nó na garganta cresce. Quanto eu devo? Nada. Fique boa. Ele se vira para ir. Mas não posso. Não assim. Espere. Preciso devolver. Não precisa, responde, sem olhar para trás. Fico parada segurando a sacola, enquanto ele some na escada. O vento gelado entra pela porta aberta, mas não sinto frio. Só uma pergunta martelando. Por quê? Por que um estranho faria isso? O que ele quer de verdade? Kátia acorda ao anoitecer, a febre quase passada. Mamãe, sua voz é rouca. O tio Oleg é bom? É, meu amor. Afago seu cabelo. É bom. Mas na minha cabeça, a desconfiança rosna. Não existe isso. Não existem pessoas que ajudam sem querer nada em troca. Já aprendi, a vida já me ensinou. Cada gentileza esconde uma armadilha. Cada sorriso, um preço. O dezembro cobriu a cidade com um cobertor de neve. Os dias encolheram, as noites esticaram frias e silenciosas. Nosso quarto na casa de Piotr Nikolaevich agora exigia lenha constante na lareira. Mas havia um conforto nisso. O estalar das brasas, as sombras dançando nas paredes, o cheiro quente de madeira queimando. Depois daquele episódio com a febre de Kátia, algo mudou. Como se uma fresta de luz tivesse se aberto em nossa vida, tímida mas teimosa, dissipando aos poucos a escuridão do isolamento. Achei que aquele encontro com Oleg fosse casual. Até as casualidades começarem a se repetir. Passava a ver sua silhueta junto ao portão com mais frequência. Às vezes, ele ajudava Piotr Nikolaevich a limpar a neve das calçadas. Outras apenas passava, mas sempre parava para trocar 2 palavras. Como vai a Ekaterina na escola? Perguntava, e havia um interesse genuíno em sua voz. Bem, tirou nota máxima em matemática, respondia, ainda tensa, mas menos. Falávamos do tempo, dos salpados precoces que ele ano, de como Kátia havia feito amizade com as crianças do prédio ao lado. Diálogos comuns, quase formais. Mas uma coisa me surpreendia, ele nunca perguntava sobre meu passado. Nunca indagou por que estávamos sozinhas, se havia um homem na minha vida. Nenhuma investida, nenhum jogo. Essa descrição era, paradoxalmente, o que mais me desarmava.
Kátia, porém, não tinha dúvidas. Ao avistá-lo pela janela, gritava: "Mamãe, o tio Oleg está aí!" E corria para encontrá-lo, tagarelando sobre a escola, mostrando desenhos, enquanto ele ouvia como se aquelas histórias infantis fossem a coisa mais importante do mundo, até que em meados de dezembro, a piotica elétrica quebrou. A única que tínhamos para cozinhar quando a lareira demorava a esquentar. Corri até Piotr Nikolaevich, mas ele apenas encolheu os ombros. "Não é problema meu. No contrato está escrito: os pertences do quarto são de vocês. Arrumem sozinhas." Voltei arrasada, olhando para o aparelho morto sobre a mesa. Faltava uma semana para o salário. Não havia dinheiro para uma nova. Kátia precisava de café da manhã antes da escola. E eu não podia viver só de pão com manteiga. À noite, ao voltarmos de um passeio, Oleg estava junto ao portão. Já me acostumara com aqueles encontros casuais, mas hoje eles me incomodavam. O coração pesado, a vergonha queimando. "Alguma coisa errada?" perguntou, notando minha expressão. Kátia não esperou. "Nossa piotica quebrou. Mamãe está triste porque não tem como cozinhar. E o Piotr Nikolaevich disse que não é problema dele." Mordi o lábio. Não queria envolvê-lo. "Katiusha, não devemos incomodar o Oleg Sergeyevich com isso." "Não é incômodo", retrucou ele. "Se permitir, posso dar uma olhada. Tenho ferramentas. Talvez consiga consertar." Quis recusar, mas Kátia já puxava seu braço. "Venha, tio Oleg, eu mostro como ela faz cou." Meia hora depois, a piotica estava desmontada sobre a mesa, e Oleg examinava suas entranhas com mãos seguras precisas. Kátia, sentada ao lado, lhe passava chaves de fenda como uma pequena assistente. Eu os observava de canto, e um pensamento estranho me assaltava: assim deve ser uma família. Os contatos oxidaram, a garra solitou, explicou, ajustando os fios. Agora deve funcionar. E funcionou. A resistência acendeu vermelha, espalhando o calor que nos faltava. "Oleg Sergeyevich, não sei como agradecer", gaguejei, a voz embargada. Ele levantou os olhos para mim. Sérios, profundos. "Não precisa. Apenas aceite a ajuda." Aquelas palavras simples me roubaram o fôlego. O coração batia mais leve naquela tarde. Satisfeita. Eu o havia encontrado. Ele prometera passar por lá. E pontual como sempre, às 6:00 ouvi batidas na porta. No batente, Oleg seguria uma caixa enorme de bolo e nos braços, um filhote ruivo de Spitz anão, fofo como um algodão doce. Kátia soltou um grito de alegria, atirando-se sobre a bolinha de pelos. Eu, paralisada, só conseguia piscar. "Parabéns, Ekaterina." Sorriu Oleg, entregando o cachorrinho às mãos trêmulas da menina. "Espero que goste do presente." "É demais, não podemos aceitar", consegui balbuciar, a voz embargada. "É muito caro." Perguntei a Kátia qual era o sonho dela, respondeu ele, calmo. Ela disse que queria um cachorro. Verifiquei com o dono da casa, ele não se opôs. "Essa pequena tem 4 meses, está vacinada e saudável." Kátia apertava o filhote contra o peito, enquanto ele lambia suas bochechas e emitia uns ganidos agudos. "Vou chamá-la de Pêssego", anunciou minha filha, olhando para Oleg com adoração. "Pode ser?" "Pode", concordou ele. "Ela é ruiva como um pêssego." "Ótimo nome." Fiquei ali, sem saber o que dizer. Olga, minha amiga, me observava com um sorriso compreensivo. E algo dentro de mim se mexeu, um sentimento estranho, quase esquecido, que fazia a garganta arder. De repente as lágrimas escorriam pelo rosto de felicidade e de gratidão, de uma confusão doce que não cabia em palavras. A noite foi mágica. Comemos bolo, tomamos chá, conversamos sobre tudo e nada. Kátia não largava Pêssego por um segundo e o filhote, surpreendentemente à vontade, parecia sempre ter feito parte da nossa vida. Oleg falava com Olga como se fossem velhos conhecidos, contando casos engraçados de sua prática como advogado, ajudando a cortar o bolo. Eu observava intrigada. Onde estava aquela reserva habitual? Era como se ele tivesse aberto um livro e me mostrado páginas que eu não sabia que existiam. Quando a festa terminou e Olga se despediu, Oleg ajudou a arrumar a mesa. Kátia já dormia, abraçada a Pêssego. Ficamos sozinhos na cozinha. "Obrigada", falei baixo. "Por tudo?" perguntou ele no mesmo tom. "Não há por que", respondeu, simples. Ver a Kátia feliz é a melhor gratidão que poderia receber. Arrisquei-me a perguntar: "Mas por que você faz isso por nós?" Ele ficou em silêncio por um instante, olhando para algum ponto no espaço. Depois disse: "Às vezes as pessoas simplesmente se ajudam, sem motivos." E naquela simplicidade havia uma verdade tão clara que não dava para questionar. O ano novo, Kátia e eu nos preparávamos para passar sozinhas.
Artem não ligava, não perguntava pela filha. Nem esperava mais por isso. Há muito eu havia entendido que ele nos apagara da vida com a mesma facilidade com que risca um item desnecessário de uma lista de compras. Pela primeira vez em 11 anos, sentia uma liberdade estranha, triste, mas autêntica. Enfeitamos o quarto com guirlandas feitas à mão, colocamos uma pequena árvore de Natal e preparamos pratos simples para a ceia. Pêssego corria pela sala, enroscando-se em nossos pés e tentando morder a mícora. Às 11h30, quando Kátia já bocejava e eu pensava que a noite se transformaria em mais um dia comum, ouvi batidas na porta. Era Oleg com sacolas nas mãos. Pensei que o ano novo se comemora junto, disse ele, sem rodeios. Se não se importarem com a companhia. Kátia pulou de alegria, e eu senti os lábios se curvarem em um sorriso sem que eu pudesse evitar. Nas sacolas descobrimos tangerinas, fogos de artifício de mão, pequenos presentes, um cachecol para mim, um kit de tintas para Kátia. Ao som das badaladas dos sinos, que vinham de um rádio velho, acendemos os fogos no pátio. Sob um céu estrelado imenso, a neve cintilava com as luzes dos fogos dos vizinhos. O ar gelado soava como um sino cristalino, e dentro de mim espalhava-se um calor que eu não sentia há anos. Olhei para o rosto feliz de minha filha, para a expressão serena e confiante de Oleg, e me perguntei, quando for a última vez que me senti tão feliz? Não conseguia me lembrar. Em meados de janeiro, Oleg me convidou para tomar chá em sua casa. Era a primeira vez que ele propunha algo que soava como um encontro pessoal. Kátia ficou com Olga, que a levou para passar o domingo com Pêssego. Para você descansar um pouco, justificou minha amiga. A casa de Oleg era um apartamento pequeno de 2 cômodos em um prédio de 5 andares, de tijolos aparentes. Tudo ali era preciso, organizado, funcional. Pouca mobília, nada supérfluo. Uma disciplina quase militar transparecia em cada detalhe. Mas havia mais, estantes repletas de livros de história e clássicos, uma coleção de discos de vinil, um tabuleiro de xadrez com uma partida pela metade. Sente-se, indicou ele, dirigindo-se à cozinha para preparar o chá. Enquanto mexia com a chaleira, meu olhar caiu sobre uma fotografia na sala. Em uma moldura simples de madeira, uma mulher jovem sorria com um menino de uns 5 anos. Ela tinha um sorriso aberto, luminoso. O garoto era a cópia dela, os mesmos olhos claros, o mesmo contorno dos lábios. Oleg voltou com o chá, notou meu olhar e colocou as xícaras sobre a mesa. Sentou-se à minha frente e ficou em silêncio por um instante e então começou a falar. Ela se chamava Ana, minha esposa. Ele, Misha, nosso filho. O coração se apertou com o tom em que ele disse chamava. Era. Há 7 anos eles se foram, continuou, olhando não para mim, mas para algum ponto além. Um acidente. Um motorista bêbado em um cruzamento. Eu estava em missão na Chechênia. Calou-se ponto que aquele silêncio carregava uma dor tão profunda que me faltou o ar. Não cheguei a tempo para o funeral. Voltei 3 dias depois. O apartamento vazio. Silêncio. Sua voz era firme, mas nos olhos havia uma agonia petrificada. Desde então trabalho sozinho, ajudo um abrigo de animais. Ana adorava cachorros. Tínhamos um labrador, mas ele não suportou a perda deles. Ficou deprimido, recusava comida. Ele se calou novamente e de repente entendi com uma clareza cortante. Era por isso que ele nos ajudava. Não era piedade, nem tentativa de criar laços. Era uma necessidade de proteger, de salvar o que não havia conseguido fazer pela própria família. Não estou contando isso para provocar compaixão. Olhou-me nos olhos. Só quero que saiba quem eu sou, como é a minha vida para entender por que sou assim. Quis pegar sua mão, dizer algo que aliviasse aquela dor, mas as palavras pareciam vazias diante de um luto tão imenso. Eu entendo, foi tudo o que consegui dizer. E era verdade. Eu realmente entendia. A cerca de metal que delimitava o quintal da casa de petróleo Nikolaevich parecia ainda mais fria naquele momento. Kátia brincava com Pêssego a alguns metros de distância, alheia à nossa conversa. O nome de Marina pairou no ar como um suspiro contido. Tem um apartamento de 2 quartos, Oleg falou baixo, mas com firmeza. Um deles está vazio. Mudem-se para lá. Sem condições, sem nada em troca. Estremeci, incrédula. As palavras demoraram a fazer sentido. Não posso, respondi sacudindo a cabeça. Não está certo. Por que não? Perguntou ele com uma calma que me desarmou. Estou oferecendo ajuda. Não peço nada em troca. Balancei a cabeça novamente, os dedos apertando a borda da mesa. E se depois você cobrar algo? Já errei uma vez. Não posso repetir. Oleg me olhou nos olhos com uma seriedade que cortava como lâmina. Marina disse, e meu nome soou diferente em sua voz, como se carregasse um peso que eu não conseguia medir. Eu não sou assim. Tenho 44 anos.
Fui investigador criminal. Se quisesse algo de maneira desonesta, saberia como fazer. Mas não quero. Só quero que você e Kátia vivam com dignidade. Que ninguém extorca dinheiro de vocês. Que não passem frio. Que não tremam a cada batida na porta. Havia uma sinceridade em suas palavras que fez rachaduras na muralha que eu havia construído ao redor de mim. Uma muralha feita de medos, de traições, de noites em claro esperando o pior. Pensei muito nisso, confessou baixando a voz. Aquela casa está vazia demais. A solidão pesa. Mas quando vocês vinham, fez uma pausa, olhando para Kátia, que ria enquanto o pêssego pulava ao seu redor, voltava a ter vida ali. Calor. Ele se calou, e o silêncio entre nós se encheu de algo que não sabia nomear. Você não vai dever nada a ninguém, continuou. Se quiserem ir embora, podem sair quando quiserem. Só pense no assunto. Fiquei em silêncio, lutando contra uma guerra interna. De um lado, o medo, a desconfiança, a memória da última vez em que confiei no momento errado. Do outro, a compreensão de que aquilo poderia ser uma chance. Uma saída daquele círculo vicioso de sobrevivência. Vou pensar, foi tudo o que consegui dizer. Não pensei por muito tempo. No dia seguinte, Petróleo Nikolaevich apareceu novamente, dessa vez com ameaças de chamar a polícia por danos à propriedade. Suas palavras foram o empurrão final que precisei. Quando Oleg chegou naquela noite, minha resposta já estava pronta. Aceito, disse, antes que ele pudesse falar, mas com uma condição. Pago minha parte das contas e da comida. Ele assentiu sem hesitar. Claro, como você quiser. Quando contei a Olga sobre nossa decisão, ela me olhou com uma mistura de esperança e cautela. Talvez seja a sua chance, Masha, disse, segurando minha mão. Não só de um teto. De algo mais. Tenho medo de acreditar, admiti, e era a pura verdade. Depois de 11 anos de decepções, eu havia esquecido como era confiar na felicidade. A mudança foi rápida. Não tínhamos muitas coisas, algumas malas, caixas com livros, a escrivaninha escolar de Kátia. Oleg carregou tudo em silêncio, com uma eficiência tranquila, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Petróleo Nikolaevich nem se deu ao trabalho de se despedir. Só espiou pela janela com uma careta azeda quando saímos pela última vez. Kátia e Pêssego foram os primeiros a se adaptarem ao novo espaço. Corriam de um lado para outro, explorando cada canto, cada prateleira. O filhote latia de excitação, e o riso da menina ecoava pela casa como uma música que eu não ouvia há muito tempo. Fiquei parada na entrada, observando aquela cena, e algo dentro de mim começou a derreter, como gelo após um longo inverno. Oleg ficou ao meu lado, também olhando para eles. Obrigada, murmurei. Não há de que, respondeu, tão baixo que quase não ouvi. E pela primeira vez em anos, permiti-me pensar em uma possibilidade que até então parecia loucura. E se isso for felicidade? Decidi sair, mas sem abrir a porta completamente, apenas um espaço suficiente para escorregar para o patamar. Fechei-a com firmeza atrás de mim, como se aquele gesto pudesse me proteger do que estava por vir. Do que você quer falar? Perguntei, cruzando os braços. Artyom parecia envelhecido. Olheiras profundas marcavam seu rosto, os fios grisalhos nas têmporas eram mais visíveis, e uma vermelhidão doentia manchava suas bochechas. Vestia-se com descuido, jaqueta amassada, jeans sujos de manchas. Masha, pensei. Eu tinha me enganado sobre ele. Eu estava errado, começou, olhando-me nos olhos com uma sinceridade que me pegou de surpresa. Vamos voltar. Eu conserto tudo. Artyom, vai embora, balancei a cabeça. Nós não terminamos, tentou sorrir, mas o gesto saiu torto. Você só saiu por um tempo. Olhei para ele, incrédula. Tantos anos juntos, e ele ainda não entendia. Ou não queria entender. Não é temporário, minha voz saiu firme. Eu e Kátia começamos uma nova vida. Seu olhar deslizou por trás de mim, pela fresta da porta entreaberta, onde se via parte do corredor, casacos pendurados com cuidado, os sapatos alinhados. Espere, seus olhos brilharam com uma compreensão repentina. Isso não é aluguel. Você está morando com alguém? Não respondi. Não devia explicações a ele. Com quem você está? Sua voz subiu, quase um grito. Com algum cara? E Kátia está aqui? Isso não é da sua conta. Endireitei as costas, sentindo uma onda de frio subindo pela espinha. Saia ou chama a segurança. Ele deu um passo à frente, tentando espiar por cima do meu ombro. Instintivamente recuei, bloqueando a passagem. Ingrata, cuspiu. Eu te sustentei por anos, e você? Nesse momento, a voz assustada de Kátia veio de dentro do apartamento. Mamãe, o que está acontecendo? Artyom estremeceu, como se tivesse levado um tapa. Kátia, filhinha, sou eu, papai. Gritou, tentando me empurrar para o lado. Abre para o papai.
Ouvi o choro abafado da minha filha do outro lado da porta, e algo dentro de mim se partiu. Apoiei o ombro contra a moldura, impedindo que ele avançasse. Você está assustando uma criança, minha voz tremia de raiva. Saia. Agora. Não vou a lugar nenhum, quase berrou. Ela é minha filha, minha família. Foi então que ouvi passos firmes na escada. Artyom virou a cabeça e seus olhos se arregalaram. Oleg subia os degraus com calma, o paletó impecável, o rosto impassível. Parou na nossa frente, avaliando a cena com um único olhar penetrante. Qual é o problema? Perguntou baixo, mas com uma autoridade que encheu o espaço. Artyom o examinou da cabeça aos pés, uma mistura de espanto e ódio distorcendo seus traços. Ah, então é assim, virou-se para mim, torcendo a boca em um sorriso amargo. Macha, sério? Esse aí está te usando. Você não vê? Oleg não lhe deu atenção. Seus olhos encontraram os meus, e naquele olhar havia uma tranquilidade tão sólida que senti o medo se dissipar. Entre Marina, disse suave mas inquestionável. Obedeci sem hesitar. Fechei a porta atrás de mim e encontrei Kátia no corredor, tremendo, os olhos vermelhos de choro. Peguei-a no colo, apertando-a contra mim. Está tudo bem, meu sol, sussurrei, beijando suas bochechas molhadas. Está tudo bem. O Oleg vai resolver. Ficamos ali, encostadas na porta, enquanto os sons abafados da conversa chegavam até nós. Quem é você? A voz de Oleg, calma, sem emoção. Sou o pai da Kátia. O tom de Artyom transbordava desprezo mal disfarçado. Juridicamente não. Oleg respondeu, sereno. Seu nome não está na certidão. Marina me mostrou os documentos. 11 anos com essa mulher, e você não se deu ao trabalho de oficializar nada. Nem o casamento, nem a paternidade. O que você quer agora? Asterisco. Essa é a minha família. A voz de Artyom falhou. Era, corrigiu Oleg, implacável. Você abriu mão dela quando mandou Marina embora. Ela fez sua escolha. E você, o que tem a ver com isso? Artyom rosnou. Não estou brincando de ser pai. A voz de Oleg gelou. E vou lhe dizer uma coisa, se você tentar se aproximar dessa família novamente, se ameaçar ou pressionar, usarei minhas conexões. Sou ex-investigador militar, tenho contatos na promotoria, na polícia. Sei como montar um dossiê. E acredite, vou encontrar tudo, dívidas, salários não declarados, sonegação. Vou enterrá-lo em processos até você se arrepender de ter vindo aqui. Asterisco. Silêncio. Senti a mudança no ar, como se a tensão de Artyom tivesse se esvaído em derrota. Pois então fique com ela. Sua voz soou patética, forçando uma bravata. Não preciso de uma mulher com filho de outro. Saia. Oleg não deixou espaço para réplica. Ouvimos passos descendo a escada. Artyom foi embora, mas, antes de sumir, gritou de baixo. Masha, você vai se arrepender. A porta do prédio bateu. Ficou tudo quieto. Segurei Kátia com mais força. Ela ainda tremia, mas já não chorava, estava imóvel, como um passarinho assustado. Então a porta se abriu, e Oleg entrou. Calmo, controlado, apenas os músculos da mandíbula traíam atenção. E algo dentro de mim se rompeu. Lágrimas jorraram não de medo, não de desesperança, mas de alívio. Como se um peso imenso tivesse sido tirado das minhas costas, como se uma porta se fechasse para sempre atrás de mim. Oleg deu um passo à frente e, sem dizer nada, nos abraçou. Pela primeira vez. Simplesmente nos envolveu, a mim e a Kátia, que ficou entre nós dois. Seus braços eram fortes, seguros. Havia neles uma quietude que falava mais que palavras. Acabou, murmurou. Ele não volta. Obrigado por nos proteger, tio Oleg, Kátia sussurrou, ainda com lágrimas nos olhos. Ele acariciou seu cabelo com cuidado. Sempre vou proteger vocês. Sempre. Seus olhos encontraram os meus por cima da cabeça de Kátia. E naquele momento soube. Estava perdidamente, irrevogavelmente apaixonada por aquele homem. Naquela noite não consegui dormir. Virava-me na cama, ouvindo o silêncio do apartamento, revivendo cada detalhe daquela tarde. Kátia dormia ao meu lado. Depois do que aconteceu, ela não queria ficar sozinha. Persa enrolado aos seus pés, um novelinho quente. Mas meus pensamentos voltavam sempre para Oleg, sua calma inabalável, a forma como não recuou, não gritou, não ameaçou com violência. Não houve socos, não houve portas batendo. Ele simplesmente esteve lá, firme como uma rocha. Lembrei-me de Artyom. Para ele, qualquer conflito era desculpa para elevar a voz, quebrar algo, provar sua força. Era assim que ele mostrava ser homem. Oleg, porém, tinha demonstrado outro tipo de força. A força de quem não precisa provar nada. De quem não cede ao caos, mas o contém. De quem protege sem precisar erguer a mão.
Assim é que devem ser os homens, pensei, olhando para a escuridão. E pela primeira vez em muito tempo, senti-me verdadeiramente segura. Março chegou trazendo o primeiro sopro da primavera. A neve derretia em ilhas esparsas, os pardais faziam alvoroço nos arbustos, e o ar tinha aquele frescor único de renascimento. A natureza se preparava para começar de novo. Talvez fosse hora de eu também começar. 2 semanas haviam se passado desde o episódio com Artyom. Superficialmente, tudo seguia igual, a rotina, os caminhos conhecidos, a organização do dia a dia. Mas algo dentro de mim havia se aberto. Os sentimentos que eu trancara com tanto cuidado escaparam, e já não podia negar o óbvio. Estava apaixonada por Oleg. Cada manhã, ao ouvir seus passos medidos pela casa, sentia o impulso de sair ao seu encontro. Cada noite à mesa observava suas mãos, fortes, com unhas bem cuidadas e cicatrizes quase imperceptíveis. E às vezes pegava-me olhando de volta com uma intensidade que fazia meu coração acelerar. Seus olhares atentos me faziam tremer, mas eu logo desviava os olhos, incapaz de lidar com a timidez repentina que me invadia. O que estou fazendo? Perguntava a mim mesma, virando de um lado para outro na cama, sem conseguir dormir. Tenho 35 anos, uma vida destruída às costas, uma filha de outro homem. O que eu posso oferecer a ele? Oleg, por sua vez, mantinha-se impecável, atencioso, cuidadoso, mas sempre contido. Nunca cruzava aquela linha invisível que nos separava, nunca permitia um gesto que pudesse ser mal interpretado. E essa delicadeza, ao mesmo tempo, me comovia e me desesperava. O que se escondia por trás daquele olhar sereno? Simples bondade humana, uma amizade sincera, ou algo mais? Perdida em conjecturas, eu me perdi ainda mais em meus próprios sentimentos, sem saber se tinha o direito de senti-los, sem saber se eles importavam para alguém além de mim. Você está estranha ultimamente, observou Olga, enquanto trabalhávamos juntas em um grande pedido no ateliê. Distraída. Com a cabeça nas nuvens, não é? Sobressaltei-me, percebendo que há 10 minutos espetava a agulha no mesmo ponto da costura. Só não dormi bem, murmurei, tentando disfarçar. Olga deixou o tecido de lado e me encarou com atenção. Marina, faz quanto tempo a gente se conhece? 12, 13 anos? Eu te conheço como a palma da minha mão. Fala logo. E para minha própria surpresa, as palavras jorraram sem controle. Contei sobre meus sentimentos por Oleg, sua contenção, meus medos, minhas dúvidas. Ela abriu a boca, incrédula. Espere. Você está me dizendo que moram na mesma casa há mais de um mês e nada aconteceu entre vocês? Nada? Nada, confirmei, sentindo o rosto queimar. Ele é, muito correto. Demais, até. Olga recostou-se na cadeira, balançando a cabeça. Marina, você é cega? Ele olha para você como se você fosse a única mulher do mundo. Reparei isso no aniversário da Kátia no Réveillon quando ele veio visitá-las. Mas ele não diz nada, argumentei. Não diz porque tem medo de te assustar, interrompeu a amiga. Ele vê que você está frágil, como um pássaro com a asa quebrada. Depois do Artem, depois de tudo o que passou, ele está esperando você estar pronta. Fiquei em silêncio. Será que Olga tinha razão? Será que Oleg sentia por mim algo além de simples afeto? A ideia me deixou tonta, como se o chão tivesse se movido sob meus pés. Dê um sinal para ele, sugeriu Olga, vendo minha hesitação. Que sinal? Perguntei, desamparada. Eu não sei fazer isso. Ela sorriu. Só seja você mesma. E acredite que merece ser feliz. As últimas palavras ecoaram dentro de mim. Merecia ser feliz depois de tantos erros, de tantas falhas? Tinha o direito de começar de novo, do zero? Essa pergunta não me deixou em paz o dia todo. O 8 de março amanheceu ensolarado com um ar verdadeiramente primaveril. Acordei com um leve farfalhar na entrada, levantei-me sobre os cotovelos e escutei. Kátia ainda dormia, encolhida debaixo das cobertas, com Persica ninhado aos seus pés. Abri a porta com cuidado e vi Oleg tentando passar despercebido pela cozinha, carregando os embrulhos. Parabéns, disse ele, imobilizando-se ao me ver. Depois, sorriu. Quis fazer uma surpresa para vocês duas. Sobre a mesa da cozinha, uma jarra com tulipas cor-de-rosa clareava o ambiente. Ao lado, uma pequena caixa amarrada com uma fita de cetim. É para mim? Perguntei, incrédula. Para você, confirmou com um aceno de cabeça. Espero que goste. Desatei o laço com cuidado e abri a caixa. Dentro, um frasco pequeno de perfume, elegante e discreto, com um aroma suave de flores de primavera. Oleg Sergeyevich, não sei o que dizer. Isso é demais. Você merece muito mais, respondeu simples. Mas é um começo. Fiquei ali, apertando a caixa contra o peito, enquanto as emoções me inundavam.
11 anos com Artem e nunca, um único buquê sem motivo, um único presente sem segundas intenções. Nesse momento, Kátia entrou correndo na cozinha sonolenta mas radiante. Mamãe, parabéns! Entregou-me algo feito à mão, um cartão desenhado com lápis de cor. Na ilustração, 3 pessoas e um cachorro ruivo em frente a uma casa. Um homem alto segurava as mãos de uma mulher e de uma menina. Em cima, escrito com letras trêmulas, nossa família. Olhei mais de perto e vi as legendas que Kátia havia colocado. Mamãe, eu, papai e Persik. Meu coração parou. Papai. Não tio Oleg, não amigo da mamãe. Papai. Levantei os olhos para Oleg. Ele também tinha visto a inscrição, mas não deixou transparecer nada, apenas sorriu para Kátia. Que desenho lindo, Ekaterina. Você é uma verdadeira artista. O dia passou em um clima especial leve. Caminhamos pelo parque, alimentamos os patos no lago, comemos sorvete apesar do friozinho que ainda teimava no ar. Kátia estava feliz. Oleg, atencioso como sempre. E eu não conseguia tirar da cabeça aquele desenho, aquela palavra escrita com letra de criança, e a ideia de que talvez minha filha enxergasse e entendesse mais do que eu. À noite, depois que Kátia adormeceu embalada por uma história, ficamos na cozinha, eu e Oleg, preparando chá e falando de coisas sem importância. Mas o ar estava carregado, como antes de uma tempestade, quando tudo parece parar na expectativa do primeiro trovão. Reunindo coragem, perguntei. Oleg Sergeyevich, posso fazer uma pergunta? Claro, respondeu, olhando-me com calma e uma ponta de curiosidade. Respirei fundo. Por que você nos ajuda? Essa pergunta me atormentava havia meses. Fico pensando. Você certamente tem alguém. Alguma mulher. Afinal, você é um homem bom, estável, bem-sucedido. Calei-me sentindo que havia dito demais. Ele ficou um longo tempo olhando para a xícara, como se buscasse a resposta no fundo do chá. Depois, levantou os olhos com um olhar franco e direto. Não, Marina. Fiquei sozinho por 7 anos e achava que seria assim até o fim. Sua voz era baixa, mas firme. Até conhecer vocês. Você e Kátia. E pela primeira vez em 7 anos, senti vontade de viver. Não só existir. Viver. Algo dentro de mim estremeceu com aquelas palavras simples. Marina, tenho 44 anos, continuou. Não sei falar bonito, mas vou dizer direto, estou apaixonado por você. Desde aquele dia debaixo da chuva, quando vi você abraçar Kátia e tentar protegê-la do vento com o próprio corpo. Estou apaixonado pela sua força, pela sua bondade, pelo jeito como você ama sua filha. Não conseguia acreditar no que ouvia. Lágrimas ardiam em meus olhos, a garganta se fechou. Oleg Sergeyevich. Eu também. As palavras saíam com dificuldade. Mas tenho medo. Já errei antes. Tenho medo de errar de novo. Ele pegou minha mão com cuidado, o primeiro toque a atravessar aquela fronteira invisível entre nós. Marina, eu não sou Artem, disse baixo. Não vou trair. Não vou abandonar. Vou ficar ao seu lado até você me pedir para ir embora. Suas palavras me envolveram como um abraço, derretendo a crosta de gelo que por tanto tempo aprisionara meu coração. Quero mostrar uma coisa, disse ele, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo. Meu coração disparou. Abriu-a. Dentro, um anel de ouro simples. Sem pedras, sem desenhos elaborados. Apenas um fino aro dourado. Não é uma aliança, explicou, notando meu olhar confuso. É uma promessa. A promessa de que vou esperar o tempo que for preciso, de que vou provar que sou digno da sua confiança. E quando você estiver pronta, se estiver pronta, quero me tornar seu marido. Oficialmente perante as pessoas, perante Deus. E quero adotar a Kátia. Não aguentei. As lágrimas escorreram sem controle. Tanta ternura, tanto cuidado, tanta paciência. Ele não exigia uma resposta imediata, não me pressionava, não impunha condições. Apenas oferecia. Entreguei meu coração sem reservas, sem restrições. Com mãos trêmulas peguei o anel. Ele estava morno, como se tivesse absorvido o calor da palma de sua mão. Oleg tomou o anel em minha mão com cuidado, deslizando lentamente pelo meu dedo, como se me desse tempo para mudar de ideia. Foi então que algo dentro de mim se rompeu. Todos os medos, todas as dúvidas se dissolveram como a névoa matinal sob o sol. Restou apenas uma clareza cristalina e uma certeza inabalável. Oleg, chamei-o pelo nome pela primeira vez, sem o patronímico, sem formalidades. Estou pronta. Já estou pronta. Eu amo você. Ele me olhou incrédulo, como se temesse que suas orelhas o traíssem. Depois, devagar, muito devagar, inclinou-se na minha direção. Nossos lábios se encontraram. Nosso primeiro beijo, terno, cuidadoso, quase etéreo. Não havia paixão avassaladora nem desejo voraz.
Apenas um tremor de promessa, um amor que chegou tarde, mas que por isso mesmo se tornou ainda mais forte. Mamãe? Nos afastamos sobressaltados ao ouvir a voz de Kátia. Ela estava na porta da cozinha, sonolenta em seu pijama de ursinhos, olhando para nós com uma seriedade quase adulta. Filhota, por que não está dormindo? Tentei falar com calma, embora meu coração batesse descompassado. O pêssego me acordou. Ela deu de ombros. Mamãe, o tio Oleg vai ser meu papai agora? Oleg e eu trocamos um olhar, sem saber o que responder. Mas Kátia esperava, fixando-nos com seus olhos claros e penetrantes. Minha pequena sábia já entendia tudo há muito tempo. Se você não se importar, meu sol, suspirei. O rosto de Kátia se iluminou como se um sol nascesse dentro dela. Ela se jogou em nossos braços, abraçando-nos com força. Eu quero. Eu amo vocês dois. Pêssego, como se sentindo parte da alegria geral, correu para a cozinha e começou a latir feliz, girando ao nosso redor. Ríamos, os quatro, nossa pequena família recém-formada. Mais tarde, sentamos na sala no sofá. Kátia entre nós, feliz e sonolenta. Em pouco tempo adormeceu encostada no ombro de Oleg, que acariciava seus cabelos com cuidado, como se temesse acordá-la. Ficamos em silêncio. As palavras eram desnecessárias. O anel brilhava em meu dedo, refletindo a luz fraca do abajur. Eis aqui, pensei, observando as duas pessoas mais preciosas da minha vida. Eis a felicidade pela qual nem ousava sonhar. Agosto nos presenteou com calor e uma generosa luz solar. 5 meses haviam passado como um único dia, repletos de acontecimentos, mudanças e descobertas. Às vezes, ao acordar de manhã, demorava a assimilar que tudo aquilo era real, como se lesse um livro sobre a vida feliz de outra pessoa. Mas então virava a cabeça, via Oleg dormindo ao meu lado, ouvia Pêssego arranhando a porta do quarto, e compreendia. Era minha realidade, minha nova vida. O final de abril marcou um momento especial. Oleg e eu nos casamos no cartório do distrito sem pompa, nenhum vestido branco, nenhuma cerimônia extravagante. Apenas um ato simples, na presença dos mais próximos. Olga com o marido, Irina e a irmã de Oleg, vinda de Rostov-do-Don, 2 amigos dele da época do serviço militar. E claro, Kátia, radiante em seu vestido branco costurado por mim especialmente para aquele dia, segurando um pequeno buquê de flores silvestres. Eu usei um tailleur bege simples, mas todos diziam que eu brilhava mais do que qualquer noiva em trajes suntuosos. Talvez tivessem razão, a felicidade transforma mais do que o maquiador mais habilidoso ou os tecidos mais caros. Declaro-os marido e mulher, anunciou a oficial do cartório. E naquele instante soube, eis meu segundo chance, meu novo caminho. E não estava sozinha nele. Após a cerimônia fomos a um pequeno restaurante onde, durante o almoço em família, ergueramos nossas taças à nova família Tikhonov. Irina, a irmã de Oleg, me abraçou com força e sussurrou ao meu ouvido. Obrigada por devolver meu irmão à vida. Ele parece ter renascido ao seu lado. Um nó na garganta me impediu de responder. Um mês depois do casamento, outro evento importante nos aguardava, a adoção oficial. Para Kátia, aquele dia era tão significativo quanto o nosso casamento. Sentados na sala de audiências do fórum, um ambiente austero e formal, Kátia, vestida em seu vestido favorito, apertava minha mão enquanto Oleg, incomumente sério em seu terno, segurava a pasta com os documentos. A juíza, uma senhora de olhos bondosos, examinou nossos papéis, a certidão de casamento, as declarações, as referências e atestados que formavam uma pilha impressionante. Depois, voltou-se para Kátia. Catarina, você concorda que Oleg Sergeyevich Tikhonov se torne seu pai? Kátia levantou-se, endireitou os ombros e respondeu com clareza, sem hesitar. Sim, ele já é meu papai. Havia tanta convicção, tanta sinceridade em sua voz que não consegui me conter. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Oleg discretamente enxugou algo nos olhos. A juíza sorriu. Provavelmente não era a primeira vez que via cenas assim, mas mesmo assim se comoveu. Assim, Kátia tornou-se oficialmente Ekaterina Olegovna Tikhonova. Quando Oleg recebeu a certidão de adoção, ajoelhou-se ao lado da filha e lhe disse algo em voz baixa. Não ouvi as palavras, mas vi como o rosto da minha menina se iluminou. No caminho para casa, Kátia não tirava os olhos do novo documento, onde no campo pai, agora constava o nome de Oleg. Mamãe, agora nós somos uma família de verdade, não é? Perguntou, erguendo para mim olhos brilhantes. Sim, querida, confirmei, balançando a cabeça. De verdade. O verão trouxe novas mudanças. Oleg vendeu seu apartamento de 2 cômodos e compramos um espaçoso de 3 quartos em um prédio novo, na rua Tikhaya, verde e tranquila.
Pela primeira vez na vida, participei ativamente da escolha e decoração da casa, não apenas assentindo às decisões de um homem, mas expressando minhas opiniões, que Oleg ouvia com atenção e levava em consideração. Juntos escolhemos papéis de parede, móveis, cortinas. Kátia ganhou seu próprio quarto, que decorou ao seu gosto. Papel de parede rosa com borboletas, móveis brancos, prateleiras para seus livros e álbuns de desenho. Mamãe, agora eu tenho meu próprio quarto! Exclamava girando pelo espaço amplo. E eu mesma o planejei. Pêssego também se adaptou à nova casa. Do filhote fofinho e desajeitado, transformou-se em um cãozinho elegante, embora pequeno, que considerava seu dever proteger a família de qualquer ameaça, inclusive do carteiro e da gata da vizinha. Seu cantinho oficial ficou no quarto de Kátia, uma cesta aconchegante com almofada macia. Embora, na maioria das vezes, dormisse aos pés da menina. Mas a maior mudança em minha vida foi o trabalho. Uma noite, Oleg sentou-se ao meu lado no sofá e disse: Marina, há tempo quero conversar sobre algo. Você já mencionou que sonhava em ter seu próprio ateliê? Assenti sem entender aonde ele queria chegar. Pesquisei, continuou. No primeiro andar do prédio da rua ao lado, há um espaço comercial disponível. Pequeno, mas suficiente para começar. O que acha? Fiquei sem fôlego. Oleg, você está falando sério? Isso é muito dinheiro, muito risco. Estou disposto a correr o risco, respondeu simples. Mas não é um presente. Vamos formalizar como um empréstimo para o seu plano de negócios. Você desenvolverá seu trabalho e com o tempo quitá-lo. Isso é justo. Atirei-me em seus braços. Obrigada. Obrigada por acreditar em mim. Os meses seguintes viraram um redemoinho. Documentação, reforma do espaço, compra de equipamentos, contratação de pessoal. Aprendi a fazer orçamentos, lidar com a contabilidade, atender clientes. Contratei costureiras, negociei com fornecedores de tecidos. Muitas vezes estive à beira de desistir, mas Oleg estava sempre ali, apoiando, orientando, sugerindo, sem fazer nada por mim, mas me ensinando a fazer por mim mesma. Sem ele nada disso teria sido possível. A abertura do ateliê Pêssego em julho foi modesta, mas cheia de significado. Escolhi o nome em homenagem ao nosso cão ruivo, que sem saber, havia sido o estupim de tudo. Os primeiros clientes chegaram por indicação de Olga e seus contatos, e em pouco tempo o boca a boca começou a funcionar. Em um mês, já tinha uma demanda estável e 2 assistentes, jovens recém-formadas no curso técnico de moda, que eu mesma treinava nos detalhes do ofício. Quando levei para casa o primeiro lucro e mostrei a Oleg, ele me abraçou e sussurrou: eu sempre soube que você conseguiria. Você é uma mulher incrível, Marina. E então entendi, não se tratava do dinheiro. Era a primeira vez na vida que eu acreditava em mim mesma, nas minhas forças, nos meus talentos. E tudo isso porque alguém havia acreditado em mim antes. No início de agosto, esbarrei em Olga no shopping center. Tomamos um café, trocamos novidades, até que ela, de repente, perguntou: Você sabe que seu ex agora trabalha como carregador no supermercado à beira do rio? Balancei a cabeça. Artem havia deixado de existir para mim. Não me importava com o rumo que sua vida tomara, nem guardava rancor. Ele tentou se empregar em algumas empresas grandes, continuou Olga, mas foi recusado em todas. Dizem que tem problemas sérios na história de crédito, dívidas fiscais que vieram à tona. Olhei para ela com uma pergunta muda nos olhos. Sim, confirmou com um aceno, entendendo meu silêncio. Seu Oleg, ele não mentiu quando disse que tinha contatos. Só fez com que a verdade sobre a irresponsabilidade financeira do Artem chegasse aos olhos certos. Nada ilegal, tudo dentro da lei. Apenas um empurrãozinho para a justiça. Fiquei calada, absorvendo aquelas palavras. Não senti triunfo nem vontade de vingança. Apenas a certeza de que, de alguma forma, a justiça existia. Às vezes, chegava por caminhos indiretos, mas chegava. Ah, e mais uma coisa, acrescentou Olga, tomando um gole de café. Lembra do Petróleo Nikolaevich, seu antigo senhorio? Assenti, já pressentindo o que viria. Pois é, descobriu-se que ele alugava imóveis na informalidade há anos, sem pagar impostos. Agora, além de multas pesadas, está sendo obrigado a devolver dinheiro a todos os ex-inquilinos pelos danos que inventava. Você não teve que pagar aqueles 12 mil por uma porta que o Pêssego supostamente arranhou, teve? Sorri. Espere o reembolso. A promotoria está em cima dele. Já devolveu a várias pessoas. Não era pelos 12 mil. O dinheiro já não tinha importância. Sorri porque, de repente, o mundo me pareceu um lugar mais justo, onde, mais cedo ou mais tarde, cada um colhe o que planta. Domingo à noite, fim de agosto.
O ar ainda guarda o calor do dia, mas traz consigo uma brisa suave que balança as cortinas. Pela janela aberta, ouvem-se pássaros e o farfalhar das folhas. Na cozinha, um bolo de maçã assa, enchendo a casa com um aroma doce de canela e baunilha. Estou sentada na poltrona com uma peça de tecido no colo, preparando amostras para a nova coleção do ateliê. Oleg lê o jornal na poltrona ao lado, uma xícara de chá forte ao seu alcance. Kátia, no chão, desenha com a língua para fora de concentração, enquanto o pêssego ronca debaixo da mesa, sacudindo as patas em sonhos. Uma cena comum, cotidiana. Mas para mim, ela contém todo o sentido da felicidade. De repente, Kátia levanta os olhos do papel e pergunta sem aviso: Mamãe e papai, eu vou ter um irmãozinho ou uma irmãzinha? Sinto o rosto esquentar. Oleg e eu ainda não havíamos conversado sobre isso, embora o assunto já tivesse passado pela minha cabeça. Aos 35 anos, ainda era perfeitamente possível, mas o momento nunca parecia certo para uma decisão tão grande. Olho para Oleg. Ele abaixa o jornal, sorri, um sorriso quente e sincero. E você quer, filha? Claro. Kátia se anima, os olhos brilhando. Eu vou ensinar a desenhar, vou cuidar, passear, ler histórias. Troco um olhar com Oleg e vejo nele o mesmo que sinto, prontidão. Uma alegria antecipada. O desejo de que nossa família cresça, de que nosso amor se multiplique. Vamos pensar nisso, filha. Prometo, diz Oleg. E eu sei que não é uma promessa vazia. Quando ele diz algo é porque vai acontecer. Observo minha família, o marido, a filha, até o cachorro e sinto uma gratidão tão intensa que quase dói. Há um ano, eu era outra pessoa, uma mulher amedrontada, exausta, sem esperança no futuro, que havia esquecido seu próprio valor, seus sonhos, seu direito à felicidade. O que mudou em apenas 12 meses? Tudo. Encontrei forças para sair de um relacionamento tóxico. Recuperei a fé em mim mesma e nas minhas capacidades. Aceitei o amor de um homem que me trata com respeito. Dei à minha filha um lar verdadeiro e um exemplo do que devem ser relações saudáveis. A maior lição que tirei de tudo isso? A felicidade não cai do céu. Precisamos construí-la com nossas próprias mãos, com nosso coração, com nossas escolhas. E acima de tudo, precisamos nos respeitar. Só assim os outros também nos respeitarão. Oleg se levanta, aproxima-se e beija minha cabeça. Ergo o rosto e nossos olhares se encontram. Eu te amo, digo baixo, mas firme. E eu sempre vou te amar, responde ele, com a mesma convicção que desde o início conquistou meu coração. Kátia alarga os lápis, corre até nós e nos abraça com força. Eu também amo vocês dois. Dois? E o pêssego também. Ao ouvir seu nome, o cachorro acorda, sai debaixo da mesa e começa a latir feliz, girando em torno dos nossos pés. Rimos juntos, e aquele riso. Essa é a música mais linda do mundo. Tenho 35 anos. Atrás de mim, anos de humilhação, medo e resignação. À minha frente, amor, respeito, uma família de verdade. Passei pela dor para aprender a valorizar a alegria, pela traição, para entender o que é lealdade, pela solidão, para encontrar uma alma gêmea. Hoje sei, toda mulher merece amor, merece respeito, merece ser feliz, e minha filha crescerá sabendo que assim é que um homem deve tratar uma mulher, que assim são os homens de verdade. Obrigada, Oleg, por me mostrar que os contos de fada podem se tornar realidade. Basta acreditar em si mesma e dar o primeiro passo. Nossa história é sobre segunda chance. Sobre nunca ser tarde para começar de novo. É sobre o direito à felicidade, um direito que pertence a cada uma de nós. Noite. O silêncio do apartamento é quebrado apenas pelo tic-tac do relógio e pelo murmúrio distante da rua. Todos dormem, Oleg e Kátia até pêssego, que resmunga baixinho em sua cesta. Eu, porém, permaneço sentada junto à janela aberta, refletindo sobre o caminho que percorri em apenas um ano. Há 12 meses eu era outra pessoa, uma mulher que havia se perdido na sombra de um homem que nunca valorizou seus sentimentos nem seus esforços. Uma mulher que esquecera seus próprios desejos, sonhos, aspirações. Que acreditava não merecer nada melhor. Lembro-me daquele noite em que Artem anunciou que teríamos que nos mudar porque não conseguia pagar o financiamento do carro. Lembro-me do olhar de Kátia, então com 10 anos, cheio de uma pergunta silenciosa. Mãe, por que você aguenta isso? Lembro-me do momento em que algo dentro de mim quebrou. E soube, chega. Passei por muito. O medo da solidão, a incerteza, a miséria daqueles primeiros meses em um cômodo com aquecimento a lenha, os instantes de desespero em que pensei não ter mais forças. Mas resisti. E agora, olhando para trás, entendo como aquele primeiro passo, aquele basta, foi decisivo. Sem ele, tirei minha filha de um lar onde não havia amor nem respeito.
E como foram importantes as pessoas que a vida colocou no meu caminho. Olga com sua franqueza e apoio inabalável. Oleg com sua força silenciosa e paciência sem limites. Antes eu acreditava que uma mulher devia aguentar, se sacrificar, se adaptar, tudo em nome da preservação da família. Mas que família é essa, se não há respeito mútuo? Que lar é esse, se você volta para ele com o coração pesado? Hoje tenho um lar de verdade. Um lugar onde cada um se sente necessário e amado. Kátia ganhou um pai não de sangue, mas de coração. Um homem que não apenas está presente em sua vida, mas que participa dela de verdade. Que ouve, apoia, guia e ama sem condições. Eu ganhei um marido que não me vê como empregada ou como uma função, mas como uma pessoa com sonhos, capacidades, fraquezas. Um homem que não tenta me sufocar, mas me ajuda a crescer, que se orgulha das minhas conquistas tanto quanto eu me orgulho das dele. Tenho meu próprio negócio, um pequeno ateliê que aos poucos se transforma em algo maior. Um espaço onde posso criar, me desenvolver, sentir meu valor não apenas como esposa e mãe, mas como profissional. O que aprendi nesse ano? Muito. Aprendi que a felicidade não é um presente que cai do céu, nem um estado abstrato que simplesmente chega. Ela se constrói dia após dia com decisões e atitudes concretas. Aprendi que a mulher tem direito ao respeito, não precisa implorar por ele nem provar seu valor. O respeito deve ser tão natural quanto respirar. Aprendi que as crianças veem e sentem tudo. Com nosso exemplo, ensinamos a elas como devem ser os relacionamentos. Uma menina que vê a mãe como uma serva silenciosa crescerá achando que isso é normal. Mas uma menina que testemunha relações de respeito e igualdade buscará o mesmo para si. Aprendi que o amor verdadeiro não exige sacrifícios. Não humilha, não diminui, não impõe condições. Ele eleva, dá asas, fortalece. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Aos 35, 40, 50, não importa. O que importa é encontrar coragem para dar um passo em direção ao desconhecido, que pode ser o início de algo lindo. Na mesa de cabeceira está nossa foto de casamento. Eu, Oleg e Kátia sorridentes unidos. Ao lado, a foto do ateliê Pêssego no dia da inauguração. E na geladeira, um desenho de Kátia com a legenda, Nossa Família. Antes, eu não tinha fotos assim. Artem achava que era um gasto desnecessário. Hoje entendo que não são apenas imagens, são símbolos tangíveis da felicidade, lembretes de que a vida pode mudar quando encontramos forças para mudá-la. Olho pela janela para a cidade adormecida e penso nas milhares de mulheres que talvez neste exato momento estejam onde eu estava há um ano. Mulheres que suportam desdém, falta de respeito, frio emocional, que acham que não merecem mais, que têm medo de dar o primeiro passo rumo ao desconhecido. Se pudesse dizer algo a elas, diria: você tem direito à felicidade. Direito a ser valorizada, a ser ouvida. Direito a que seus sentimentos sejam respeitados. E se hoje você não tem isso, talvez seja a hora de mudar. Sim, é assustador. Sim, é difícil. Mas do outro lado do medo pode estar uma vida que você nem ousa sonhar. Uma vida onde você não apenas existe, mas vive de verdade, onde acorda com um sorriso, não com um peso no peito. Onde se sente necessária e amada não pelo que faz, mas simplesmente por ser quem é. Volto para o quarto e me deito ao lado de Oleg. Ele, ainda sonolento, me abraça e me puxa para perto. Nesse gesto está a essência da nossa nova vida: cuidado, proteção, aceitação. Fecho os olhos com o coração leve, sabendo que amanhã será mais um dia cheio de sentido, amor e alegria. A vida continua, e agora é finalmente minha vida, a que eu escolhi.